Gente, bom dia. Tô pensando numa coisa aqui que eu queria dividir, vou tentar, e são algumas coisas que eu tenho que juntar para explicar, então vou tentar ser claro assim, juro, vou me esforçar. E para fazer sentido para vocês o que eu tô pensando. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, para começar isso que eu estava pensando, é se alguém já leu um conto do Guimarães Rosa que se chama O Espelho. Um conto curto que está no Primeiras Histórias, que é um livro dele. E a ideia é a seguinte: é um sujeito que decide. É um sujeito que decide que quer conseguir ver a própria imagem no espelho. A própria imagem no sentido de nada que esteja associado a essa imagem. Nem nada que pareça com essa imagem, por exemplo, nada que lembre o pai, a mãe, ou algum bicho, ou outra imagem, alguma imagem que ele viu, nada. Ele quer conseguir ver a própria imagem dele sem nenhuma conexão com uma imagem de uma terceira coisa. A imagem dele mesmo, como se ele estivesse buscando a imagem dele em si, a verdadeira imagem de si, sacou? E aí ele entra nesse processo para tentar vislumbrar ali no espelho essa verdadeira imagem de si mesmo. E eu acho muito legal esse texto. Eu trabalhei ele na época da faculdade de filosofia e depois, já na época do curso de teatro, fiz um trabalho em cima dele também, um monólogo com esse texto, e eu adoro ele. E enfim, tem lá o final, que no final das contas ele acaba desaparecendo, ele vai tirando tudo que lembra outra coisa, tipo uma coisa que parece um bicho, assim, tem uma coisa que parece uma raposa, e ele tira, qualquer coisa que ele associe com uma outra coisa ele tira, e aí no final das contas ele desaparece, e depois tem mais uma reviravolta que não preciso contar pra vocês, talvez pra não estragar o texto, mas é muito legal o texto, e é bonito. Esse livro é muito legal, né? Primeiras Histórias, é um livro muito bonito. E considerando Guimarães Rosa, assim, é um dos que não é tão... Eu acho difícil de ler. Sei lá, o Grande Sertão eu acho difícil. Enfim, não importa, isso não é um assunto. Mas essa questão da identidade é uma questão que volta muito pra mim, assim. Quem sou eu, assim? O que eu sou no meio de tantas personas e performances que eu tenho que estabelecer na vida e de tantos fingimentos que a gente tem que fazer. Essa questão volta muito pra mim. E aí ontem eu tive duas experiências por isso que eu queria conectar com essa ideia, que tem a ver com isso. Uma, eu tive uma conversa com uma pessoa que me contou, que estava me contando do quanto é difícil para essa pessoa, para ela, a ideia de conseguir viver a vida, da sua própria vida, sem estar o tempo inteiro pensando o que a família e os outros e a sociedade esperam dela, assim. Então, o que é a imagem ideal dela, dela mesma, e como corresponder a isso. E quanto que tem uma série de significados colocados nessa imagem, assim. E aí fiquei pensando na quantidade de coisas hoje em dia que a gente diz que a gente é, porque disseram que a gente é. Tipo, a gente é bagunceiro, ou a gente é obsessivo, ou a gente é muito preocupado, ou a gente é muito ansioso, ou a gente é muito leonino, ou é muito virginiano, ou a gente é filho de Ansan, ou de Oxum, ou de Oxóssi, enfim, ou a gente é muito religioso de qualquer ordem, ou a gente é budista, ou a gente é evangélico. Não tô, e aí, por favor, não estou falando nenhuma crítica em relação a nenhuma religião, nem signos, nem nada disso, muito pelo contrário. Eu acho todas essas coisas construções de significados muito interessantes. Só acho que o que acontece muitas vezes com a gente é que a gente acaba... Bom, e aí vocês estão entendendo o que eu quero dizer. No trabalho tem assim, fulano é tal coisa, ciclano é tal coisa, eu sou assim, eu sou assado. A bio do Instagram, a gente tem que se definir a pessoa tal, em 5 palavras. A gente tem esse esforço para gerar uma certa identidade da gente muito rapidamente a partir de outros padrões, né? Que são várias vezes não são descobertos por nós, e isso dificulta muito, na minha opinião, a nossa experiência de olhar a nossa própria vida, porque a gente está dizendo quem a gente é antes de conseguir olhar para como a gente se sente. Percebe? Então, antes de conseguir pensar como a gente se sente em relação a tal experiência, a tal acontecimento, a gente está dizendo, isso é porque eu sou assim, isso é porque eu sou ansioso, isso é porque eu sou muito crítico, ou isso é porque eu sou mosca morta, ou enfim, isso segue infinitamente. E fiquei pensando como seria importante que a gente conseguisse fazer desconstruções de todos esses padrões que dão pra gente, como o sujeito lá no espelho,
e tentar conseguir se aproximar da ideia de uma experiência menos mediada por outros julgamentos, por pré-julgamentos. E aí fui conversar com a minha mãe sobre isso ontem, agora minha mãe está operada, né? Então eu vou na casa dela conversar com ela, que é muito engraçado, mas ela está ótima. Obrigado a todo mundo, aliás, obrigado a todo mundo que desejou melhoras para ela. Muito legal. Mas ela está super bem e a minha mãe é psicanalista clínica, né? Há, sei lá quantos anos, ela tem 70, então há mais de 40 anos. Ela atende há mais de 40 anos, então desde a década de 80, desde o final da década de 70, antes do meu nascimento, né? Então a minha mãe estava me contando que nesse período que ela começou a atender na França, depois em Brasília e agora no Rio de Janeiro, que nesse período a mudança da clínica, as pessoas antes chegavam com uma dor muito concreta, assim, com um sofrimento concreto e tinha a ver com os perfis de uma pessoa muito obsessiva ou muito histérica, os neuróticos de tudo que a psicanálise acredita e como ela se desenvolve, né? Ou processos paranoicos, ou, enfim, fóbicos muito sérios, fóbicos mesmo, que não conseguem viver a vida em função das fobias, que hoje em dia virou pânico, mas ela disse que nos últimos anos, assim, nos últimos 5 anos, mais ou menos, na impressão dela, todas essas situações de dor clássica da psicanálise foram aos poucos se substituindo ou sendo substituídas por na verdade, duas coisas, duas angústias que estão muito conectadas uma com a outra, eu acho, que são: quem sou eu, né? Quem sou eu? Afinal, que identidade é essa que eu tenho no meio de tudo isso? Tudo que eu posso ser, no meio de tudo que eu posso ser hoje em dia, de tudo como eu posso me definir, como que eu posso trabalhar, quem sou eu? E como é que eu lido com essa construção dessa identidade com um tempo tão escasso? O tempo, né? Então, quem sou eu e como é que eu faço para lidar com esse pouco tempo que eu tenho, com esse tempo tão comprimido? E fiquei pensando nisso, como a gente está vivendo um momento de ter que se inventar, o tempo, dizer quem é, para ganhar um lugar nessa sociedade e usando todos esses preconceitos para dizer quem a gente é, e muito rapidamente, né? Tem que ser muito rápido, porque o tempo parece estar contra a gente, né? O tempo parece estar nesse mundo social, estou querendo dizer. O tempo, você está sempre atrasado, né? Você deveria ter já conseguido realizar mais em menos tempo. Por isso, você é sempre mal sucedido no seu... Cheio de formiguinha na mesa, estou matando. Às vezes me sinto mal de matar formigas, mas você já deveria ter conseguido fazer mais em menos tempo e ser melhor, e ser uma pessoa mais realizada. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Como é não saudável pra gente, na minha opinião, essa necessidade de definições e de realização. E como isso gera dor na clínica. Assim, quem eu sou? Cara, eu tenho que ser alguém, rapidamente. Porque todo mundo é alguém, né? E todo mundo me diz que eu sou assim, assado, que eu sou bagunceiro, que eu sou obsessivo, que eu sou organizado, que eu sou virginiano, mas eu não me sinto assim. Eu não me sinto essa pessoa. Eu me sinto eu. E quem eu sou. Duro, né? Quando te dizem quem você é, antes de você poder ter tempo de pensar. Estrito senso, a gente poderia passar a vida inteira pensando quem a gente é. Para não resolver, para não responder. Para chegar lá e continuar pensando. Para morrer enquanto pensa. Quem a gente é. Até amanhã, gente. Esse vídeo eu achei justo. Porque de ontem eu fiquei meio preocupado, que eu achei que eu fui muito... O John tá aqui, ó. Que eu fui muito confuso. E se eu conseguir, acho, me organizar melhor. Muito obrigado. Todo mundo que tá aqui. Até amanhã. Tá bom?